A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. São quase 800 mil vítimas de suicídio por todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte no Brasil. As estatísticas também são assustadoras. A cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. São 32 vidas perdidas por dia, segundo dados do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Nós vamos falar agora sobre um projeto de lei aqui da Lesp que cria o Plano Estadual de Combate ao Suicídio. E para falar sobre esse assunto, eu falo agora com Lela Monteiro. Ela é psicanalista e terapeuta. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de um assunto tão urgente como é a questão do suicídio e da ideação suicida. Vamos falar um pouquinho até desse projeto de lei, né, que quer criar essa política de combate ao suicídio, ou seja, criar várias ações que podem ajudar as pessoas a não chegar nesse momento tão crítico do suicídio, que a gente vê que acomete grande parte de adolescentes e jovens, né? Sim. Infelizmente, nós vemos que os jovens, somente os homens, né, a prevalência dos homens a cada 3, é de 1 para 3, né? Então, assim, a cada 3 pessoas que se suicidam, a gente vê que uma maior efetivação entre os homens, né? Então, assim, é muito triste. Então, uma mulher para cada 3 homens dentro dessa proporção é um número muito grande e a prevalência entre 18 e 29 anos. Então, isso denuncia que esses jovens estão sem um alento, sem um projeto de vida, sem uma esperança, sem uma perspectiva. É necessário que a sociedade converse, que a família e principalmente essa casa legislativa traga, né, projetos efetivos para esse combate, que não tem outra forma além da sociedade conversar e trazer essa busca pela vida. Uhum. Até um projeto de lei que nasceu aqui na Lesp, hoje é lei, leva atendimento psicológico dentro das escolas. A ideia, então, é dar a possibilidade para esses estudantes ali, adolescentes, até crianças também, para falar sobre esse assunto, né, falar sobre as questões emocionais, porque elas podem levar, né, se não resolvidas, ao suicídio. Sim. O que a gente vê hoje nas escolas é um pedido de socorro, né? Não é de agora, mas dos últimos anos, mas tem aparecido muito comumente. Esse é um ano que a gente vê com muita tristeza, porque a prevalência está muito maior dos adolescentes e os jovens se cortando, né? Então, eu vou colocar que a partir dos 11 anos, dos 11 aos 18, nós falamos agora do suicídio que prevalece dos 18 aos 29, mas dos 11 aos 18 a gente vê as crianças se cortando e a sala de aula, muitas vezes, é o professor, é quem vai ajudar, porque às vezes essa família está trabalhando o dia todo, não percebe. Então, assim, os alunos que estão, muitas vezes, não com calor, não querendo mostrar o braço, isso já é um grande indício. Esse aluno que não está conseguindo se concentrar, que não consegue ir bem numa prova, que não consegue socializar, muitas vezes ele está mostrando o que está acontecendo dentro do ambiente íntimo, né? Do ambiente da casa, e a escola é um lugar que a gente percebe no dia a dia onde pode ser mais efetiva essa ajuda. Uhum. Essa questão, né, da automutilação que a senhora acabou de falar, né, as adolescentes, crianças que acabam se cortando, né, por questões emocionais, né, aquilo dentro dela é uma forma dela demonstrar o sofrimento, né, isso pode levar ao suicídio. E nós temos um projeto de lei aqui na casa, em tramitação, que quer levar para as escolas o entendimento sobre isso, o entendimento sobre a automutilação, o que está acontecendo, por que eles estão se cortando, conversar com os adolescentes sobre isso e principalmente trabalhar com os professores, os profissionais ali da educação e os pais em relação a essa atitude que adolescentes têm mostrado. O que esses adolescentes nos trazem é que a dor emocional é tão grande
que eles precisam se cortar para que diminua esse sofrimento psíquico. Então, assim, esse cortar-se, principalmente na região de braço e de antebraço, é para estar minimizando essa sua dor emocional. Então, o diálogo é o fundamental, esse acolhimento, essa capacitação dos professores, inclusive, de ter um entendimento e, dessa forma, ter uma comunicação da escola. Então, é esse tripé, que é sociedade, família e escola, é o que vai nos fazer o que a gente acredita a nos salvar e a salvar esses jovens que estão nesse sofrimento tão grande no momento atual. E há também a responsabilidade aqui do Legislativo, né, de criar leis, projetos de lei para contemplar tanto as crianças, os adolescentes, os jovens e também a formação e informação para profissionais da educação e para os pais, né? É um papel, então, de vários atores. É um papel de vários atores e o Estado, ele é muito importante. Porque quando tem essa prerrogativa do Estado, inclusive as escolas conseguem evoluir nos temas. Porque o que nós observamos também é que muitas vezes essa escola, ela não tem condição, porque não está previsto na lei, ela não está contemplada numa capacitação, então às vezes ela vê esse sofrimento dessa criança e do adolescente, mas ela não tem como colocar na grade curricular e nem na extracurricular, porque às vezes vai do entendimento da direção e daquele local onde tem essa comunidade ou essa associação. Se tem uma prerrogativa da lei, fica mais fácil da gente de fato prevenir, combater e, inclusive, tratar as pessoas que já tentaram uma ideação. Porque qual a diferença do suicídio e da ideação? Muitos falam dos números do suicídio. Quando acontece o suicídio, acabou, é a ponta, né? A pessoa, né, já deu fim na vida, deu cabo na vida. Mas, se essa pessoa ela está no sofrimento e a gente consegue, quanto sociedade e escola, ajudar, a gente evita, porque tem muitas tentativas, né, graças a Deus, vamos dizer, que não se consegue. Então, assim, muita gente tenta, às vezes, várias vezes o suicídio e muitas vezes tem sequela, né? Então, assim, e isso é um custo altíssimo para as famílias, para a sociedade e para o Estado. A pessoa que tenta o suicídio e, enfim, não consegue, ela pode tentar novamente, caso ela não tenha um acompanhamento, e se tiver acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, medicação, isso pode ser evitado? Isso pode ser evitado e é muito eficaz. Muitos indícios, a gente vê muitos sinais aí. A pessoa, ela começa, é porque a gente não tem uma escuta qualificada e não tem uma atenção para o mais próximo. Esse mais próximo pode ser um colega da escola, um colega de trabalho, um vizinho, um familiar. Ele vai demonstrando. E essa ideação suicida é a pessoa que muitas vezes toma uma medicação excessiva, né? Tentou tirar a vida pela medicação, dando um exemplo muito mais corriqueiro, e foi socorrido. E outras vezes, daí num outro momento ela tenta de uma outra forma, até em algum momento a gente acompanha algumas famílias que tentou uma, duas e na terceira conseguiu. E às vezes ela não tira só a vida dela. Nesse momento de desespero, às vezes tira a vida dela, do parceiro, ou o parceiro tira da parceira. Então, nós falamos dos jovens, mas a gente tem uma questão do suicídio, conversando ali com o feminicídio, falando com o homicídio. Então, é um tema muito delicado quando a gente vai falar da psique desse ser humano que está muito depressivo, que está muito sem um aporte emocional. Então, ficamos muito felizes com essa PL, que venham mais ações do Estado para a gente poder atuar de uma forma protegida, né, pela lei, e inclusive cobrando do Estado ações, porque com certeza com essas ações preventivas o Estado também vai estar protegendo o cidadão e promovendo a vida. A senhora trouxe até, né, alguns exemplos de que quando a pessoa comete o suicídio, ela pode levar outras pessoas, acabar com a vida de outras pessoas, mas existe também quem fica, né? Porque a família, de uma certa maneira, também morre um pouquinho. Então, é preciso cuidar também da família, né? Olha, que importante essa sua fala.
acompanho muitas mães que perderam os filhos e muitas mães carregam essa dor por muitos anos. Então, eu falo de mães, né, que é um público que procura mais a terapia, muitas vezes é pai e mãe, ou são avós, ou mesmo amigos e familiares. Essas pessoas muitas vezes desenvolvem, sim, quadros psíquicos, não só de depressão, de ansiedade, de pânico e de outras patologias. Então, assim, essa família precisa ser amparada. Não é incomum, a gente vê, infelizmente, algumas pessoas que se suicidaram pelo enforcamento e aí o familiar que encontrou, às vezes uma criança, às vezes um marido, às vezes uma mãe, essa pessoa ela fica com trauma, muitas vezes não consegue voltar a trabalhar, não consegue dormir, e então a gente precisa sim amparar esses que ficaram e esses que tentaram socorrer, né, ou se culpam, né? Não existem culpados nessa história. Acho que é importante trazer isso também. O que a gente precisa fazer como sociedade é medidas preventivas. Quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp Notícias Primeira Edição de Lela Monteiro, que é psicanalista e fisioterapeuta de família, né, que fala então sobre esse mês que nós temos, Setembro Amarelo, que luta e combate o suicídio e as ações do Legislativo que também colaboram para isso, para evitar que o suicídio aconteça. Então, cuidar das pessoas antes que uma situação como essa aconteça. Então, quero agradecer a participação, os esclarecimentos e os alertas também para toda a sociedade, tanto as pessoas que passam agora por aflição, né, nas suas emoções, quanto também os familiares. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e desmistificando um pouco a terapia para todos. As pessoas não precisam ter vergonha de fazerem terapia. Hoje, muitos convênios cobrem, a rede pública também cobre. Então, no primeiro sinal de angústia, daquela tristeza profunda, de desalento, procure ajuda. Não tenha vergonha. E você, familiar, não tenha vergonha também de procurar uma ajuda, né, nesses momentos tão duros. Obrigada pela oportunidade e que nós possamos ajudar, de fato, o cidadão a evitar essa tragédia, né, chamada suicídio. Muito obrigada, ótimo dia.